Jordan Peterson é um psicólogo clínico canadense que escreveu um livro chamado 12 Regras para a Vida, que se tornou um best-seller internacional. E o Jordan Peterson, ele ficou famoso depois de alguns vídeos que ele fez defendendo a liberdade de expressão no Canadá. E depois disso ele vem fazendo um trabalho muito profundo, muito grande, e ele hoje é reconhecido internacionalmente, em todos os lugares do mundo. As pessoas conhecem ele e gostam muito dele. Podemos falar que ele é um dos principais intelectuais do nosso tempo. E o Jordan Peterson, ele escreveu esse livro, 12 Regras para a Vida, que se tornou um best-seller. E neste livro ele fala sobre essas regras que, de alguma forma, vão nos fazer viver com mais sentido, com mais responsabilidade. E hoje nós vamos ver a primeira regra, como que essa primeira regra pode nos ajudar a viver melhor, a se desenvolver e a amadurecer. Essa regra serve para todas as pessoas que estão vivendo uma vida sem sentido, estão desanimadas, estão com depressão, estão paradas, que se entregaram, se renderam às dificuldades da vida e não estão reagindo a elas. A primeira regra de Jordan Peterson, ele coloca no título Costas eretas, ombros para trás. Este título tem a ver com a postura. Inicialmente, ele começa falando nessa regra sobre as lagostas. Ele fala que ele leu uma pilha de livros sobre o sistema neuroquímico das lagostas. Então ele leu muita coisa sobre esses animais. E ele aprendeu que as lagostas são animais muito territoriais. E por vezes, uma lagosta luta contra outra por território, pelo melhor território. E ele percebeu nessas leituras que, com relação à neuroquímica das lagostas, as lagostas que tinham níveis mais altos de serotonina, do hormônio de serotonina, que nós humanos também temos, nós compartilhamos esse hormônio com as lagostas. Então essas lagostas que tinham maior nível de serotonina, elas de uma certa forma tinham uma probabilidade maior de vencer as batalhas em relação às outras lagostas que tinham níveis baixos de serotonina e níveis altos de um hormônio que só as lagostas têm, né? Pelo menos nós não temos, não sei se outros animais têm, mas a lagosta tem, que é a ortopamina. Então, é basicamente isso. Se uma lagosta tinha níveis altos de serotonina e baixos níveis de ortopamina, ela tinha uma probabilidade maior de vencer uma lagosta que tinha níveis baixos de serotonina e altos de ortopamina. Quando ocorriam essas batalhas, a lagosta vitoriosa ela recebia uma quantidade ainda maior de serotonina, enquanto a perdedora recebia uma quantidade maior de ortopamina, que é esse outro hormônio. Então, o que é que isso tem a ver conosco, né? Depois ele cita os pássaros também, que também são muito territoriais e entram em disputas, muitas vezes. Ele fala que a lagosta, quando ela vai para a batalha, geralmente as que têm níveis maiores de serotonina, elas colocam uma postura mais aberta, mais larga, né? Para mostrar que ela é maior do que ela parece ser, que ela é mais forte. Então, algumas lagostas evitam conflitos por se colocar nessa postura. E a outra lagosta, temendo por ela parecer maior, acabam desistindo ou mesmo até perdendo a luta se entrar em uma luta entre elas. Nós, seres humanos, nós também temos nossos desafios, nossas dificuldades, nossos problemas, depressão, tem desânimo, tem o sofrimento da vida. Tem uma série de coisas que acontecem na vida do ser humano em que em que ele tem duas opções, né? Ou se render a esse sofrimento de uma maneira trágica e se deixar ir e seguir para onde o vento levar ele, sem rumo, ou ele pode reagir, ter uma postura e reagir. Inclusive o título, né, Costas eretas, ombros para trás, significa ter postura, ter uma postura de confiança, de coragem. É muito comum hoje ver as pessoas
principalmente com os celulares, né, por onde você anda, seja nos centros, nos shoppings, nos ônibus, nos trabalhos, em casa. As pessoas com o celular, elas ficam muito curvadas, tem uma atitude muito curvada, né, com o celular na mão aqui, então geralmente ela fica olhando para baixo e se curva. E é muito comum também as pessoas que têm, por exemplo, depressão ou estão desanimadas, tristes, desesperadas, elas terem a postura mais curvada. Elas ficam com a cabeça para baixo, ombro curvado, para frente, caído. Então essa é uma postura de derrota, né? E essa postura de derrota acaba influenciando as nossas emoções também, de uma certa forma. Então o que Jordan Peterson fala? A postura é muito importante. Mesmo que ele comece com essa questão das lagostas, e algumas pessoas fizeram até meme com essa questão das lagostas, às vezes pode parecer algo tão simples como corrigir a postura, mas na verdade vocês vão ver que é um pouco mais complexo que isso. Quando nós estamos em uma dificuldade, por exemplo, a perda de emprego, alguém tem muitas dívidas, perdeu o emprego, provavelmente ela vai ficar desanimada, né, algumas vezes deprimida, se ela precisava muito daquilo. Então ela pode se render àquele sentimento ou pode reagir. Hoje muitas pessoas estão com seus problemas, seja no relacionamento, seja com relação à própria saúde, com relação à área profissional, área espiritual. E muitas milhões de pessoas estão com essa postura de derrota diante da vida, diante dos desafios. E o que essa regra nos traz, nos ensina e nos chama a fazer é corrigir a nossa postura, melhorar a postura. E o que significa esse melhorar da postura? Não significa meramente você colocar as costas eretas e os ombros para trás. Isso sim também, inicialmente. No âmbito físico, você corrigiu sua postura. Mas isso vai além da postura física. Ficar em pé, com as costas eretas, os ombros para trás. Essa postura quer dizer você ter uma postura de confiança, de coragem, de esperança e de fé diante da vida, diante do seu sofrimento particular, diante das suas dificuldades, diante da sua situação atual que você está vivendo. Significa tomar para si a responsabilidade, aceitar e revidar. Aceitar a sua situação atual, ver os pontos em que você está sofrendo, está com dificuldades e depois que você aceita isso, aceita a sua realidade, você toma a responsabilidade por melhorá-la. É como se você aceitasse e tomasse a responsabilidade de trazer a ordem para onde está o caos. E essa postura de confiança, ela reflete a postura física de confiança, ela reflete na postura psicológica e na postura espiritual diante da vida. Por exemplo, em alguns casos, né, algumas histórias bíblicas, a gente consegue perceber isso. Por exemplo, quem conhece a história do Êxodo bíblico, a história de Moisés, após a morte de Moisés, Josué é chamado para assumir o lugar de Moisés. E pelo que a gente percebe na leitura, era que Josué estava desanimado, estava provavelmente com uma postura física e psicológica e espiritual de desânimo, de tristeza, de medo. Então era uma postura de derrota. E quando Deus fala com Josué, o que é que Deus diz? Ele fala: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem coragem, ser corajoso. Ou seja, ele chama essa postura de fé e de confiança de Josué. E a partir dali nós vemos que ele toma uma postura, ele começa a ter uma postura de confiança, de liderança,
E a partir dali ele começa a ter muitas vitórias, vence muitas batalhas e tem uma grande história. Outra passagem bíblica, já no Novo Testamento, quando Jesus encontra um paralítico que estava no tanque de Betesda, ele estava paralítico, estava deitado ali. E o ato de estar deitado simboliza inatividade, impotência, né? Rendimento. Você se rendeu àquela situação. Ele estava fisicamente impossibilitado de fazer alguma coisa, ele era paralítico. Mas quando Jesus aparece para ele, e o que é que Jesus fala para ele? Jesus fala assim: levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus não foi lá e levantou ele. Jesus diz: levanta-te. Ou seja, chamou a ele, deu a ele a possibilidade de dar um passo de fé. Se fosse qualquer outra pessoa, falasse levanta, levanta, ele não ia levantar, ele sabia que ele era paralítico. Mas naquele momento ele creu em Jesus e ele teve uma atitude de fé. Ele se levantou. E realmente se levantou e foi curado. Ou seja, essa regra ela é mais profunda do que muitos pensam. Não é apenas melhorar a postura física, mas é ter uma postura de confiança, é ter uma atitude de fé. Melhorar a postura significa dar um passo de fé diante da sua situação atual. Pegando um exemplo simples, digamos que você está com sobrepeso. Está com sobrepeso, sua saúde está péssima e você precisa melhorar. Você está com uma postura de derrota. Melhorar a postura para você significa mudar os seus hábitos. É uma atitude de fé. Não, eu preciso melhorar minha saúde, eu preciso emagrecer, por exemplo. Então, a partir de hoje, eu vou me alimentar melhor, eu vou tirar os carboidratos que seja, eu vou fazer um exercício físico e eu vou mudar, eu vou melhorar. Com confiança em Deus. Então, essa atitude de fé é esse melhorar da postura que Jordan Peterson fala no livro. Outra situação, digamos que você perdeu o emprego, tem as contas para pagar. Você está triste, está meio que desesperado. Então a atitude de melhorar a postura é a atitude de fé de você falar, não, eu vou fazer algo com relação a isso. Eu não vou me render a essa situação, eu vou buscar um emprego melhor, eu vou criar um negócio, eu vou melhorar a minha situação financeira e buscar isso. Essa postura de fé diante daquele sofrimento, diante daquela dificuldade. Ou até em casos mais graves, em um luto, por exemplo, você está passando por aquele período muito triste, de um luto de alguém próximo, só que muitas pessoas acabam sucumbindo nesses períodos, e todos nós estamos sujeitos a isso, de sucumbir à dor e se render a ela, entrando em estado depressivo por muitos anos. Então o que a gente precisa fazer é dar esse passo de fé, de confiança de quem vai superar, vai compreender de outra forma o luto e vai superar essa depressão maligna que quer dominar a pessoa. Então tomar a postura é se levantar, é sair da inatividade e se levantar com um passo de fé, como o paralítico fez a ordem de Jesus, diante da ordem de Jesus para ele se levantar, tomar a sua cama e andar. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Ou seja, se levante do seu desânimo, da sua depressão, do seu desespero, se levante, se erga do seu desespero, do seu desânimo, pega o teu problema e anda, e resolve. Entende? Então, costas eretas, ombros para trás. Vai muito além da postura física. É uma atitude de fé, de confiança e de coragem diante do sofrimento e das dificuldades da vida. Então, eu entendo que essa regra é mais profunda do que muitas pessoas pensam e Jordan Peterson está chamando a isso, né? Chamando as pessoas a se levantarem, se reerguerem, reagirem
e revidar. Não tem uma postura cômoda e nativa de derrota, mas tem uma postura de vitória, de quem confia, de quem tem fé. E para quem é cristão, quem tem fé e confiança em Deus, que pode nos reerguer, pode nos ajudar a resolver nossos problemas e pode nos guiar por caminhos planos. Então essa é a regra número 1, costas eretas, ombros para trás, do livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham aprendido com essa regra e até a próxima regra, até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos.